O fato é que quase ninguém sabe disso, mas a educação pública, gratuita e obrigatória foi inventada em algum momento da história. Antes não havia isso. A educação na antiguidade se distanciava muito do que entendemos hoje por educação. Na Atenas clássica, por exemplo, não havia escolas. As primeiras academias de Platão eram espaços de reflexão, conversação e experimentação livre. A instrução obrigatória era coisa dos escravos. Por outro lado, a educação em Esparta era mais parecida com uma instrução militar. O Estado se desfazia daqueles que não alcançavam os níveis esperados. Havia aulas obrigatórias, fortes castigos e modelagem de conduta através da dor e do sofrimento. Antigamente, a educação estava nas mãos da Igreja Católica, pelo menos no mundo cristão ocidental. Foi só recentemente, no século XVIII, em uma época da história que se chama despotismo esclarecido, com certeza ouviram falar disso na escola, que se criou o conceito de educação pública, gratuita e obrigatória. A escola, como conhecemos hoje, nasceu no fim do século XVIII e começo do século XIX na Prússia. Com o objetivo de evitar as revoluções que ocorriam na França, os monarcas incluíram alguns princípios do iluminismo para satisfazer o povo, mas mantendo o regime absolutista. A escola prussiana se baseava na forte divisão de classes e castas. Sua estrutura, herdeira do modelo espartano, fomentava a disciplina, a obediência e o regime autoritário. O que queriam esses déspotas esclarecidos? Um povo dócil, obediente e que pudesse ser preparado para as guerras muito comuns nessa época entre todas as nações que estavam nascendo. Por exemplo, Catarina a Grande, da Rússia, chamou os enciclopedistas franceses para preparar isso mesmo. Diderot, um dos mais famosos, esteve lá para montar esse pacote formador, não de cidadãos, mas de súditos obedientes desses estados. As notícias do modelo educacional bem-sucedido se espalharam rapidamente e, em poucos anos, educadores das Américas e Europa visitavam a Prússia para se especializarem. Com o passar do tempo, o modelo se expandiu internacionalmente. Muitos países importaram a escola moderna com o discurso de acesso à educação para todos, elevando a bandeira da igualdade, quando justamente a própria essência do sistema provinha do despotismo, buscando perpetuar modelos elitistas e a divisão de classes. Essa é a origem da educação pública. Note que Napoleão, um pouco depois, inimigo jurado de todos esses déspotas, fez a mesma coisa. Ele dizia com todas as letras: eu quero formar um corpo docente para poder dirigir a opinião dos franceses. Dá para entender? Ele sabia o que fazia. E isso funciona, sabendo ou não sabendo, até os dias de hoje. A escola nasce num mundo positivista, regido por uma economia industrial. Portanto, busca obter os maiores resultados observáveis, com o menor esforço e investimento possíveis, aplicando fórmulas científicas e leis gerais. A escola era a resposta ideal à necessidade de trabalhadores. Foram os próprios empresários industriais do século XIX que financiaram a escolarização obrigatória através de suas fundações. Onde coloca os filhos dessas pessoas para que possam trabalhar? Como educamos para que aprendam a ler? Como criamos operários inteligentes? A educação continua sendo a mesma, uma ferramenta para formar trabalhadores úteis ao sistema e uma ferramenta útil para que a cultura permaneça sempre igual e sempre se repita. O que significa conservar a estrutura atual da sociedade. A escola foi complementada por pesquisas sobre o controle da conduta, propostas de utopias sociais e até teorias de superioridade racial. Não é de se estranhar que os primeiros estados com o sistema prussiano ou similar foram, com o passar das gerações, focos de xenofobia e nacionalismo extremos. O modelo de produção industrial em linha de montagem era perfeito para a escola. A educação de uma criança era comparável à manufatura de um produto. Portanto, requeria uma série de passos determinados numa ordem específica, separando as crianças por gerações em graus escolares.
Em cada uma dessas etapas, determinados elementos seriam trabalhados. Conteúdos que assegurariam o sucesso, pensados minuciosamente por um especialista. Digamos que o professor seja a figura que é encarregada de ensinar uma série de conteúdos que condizem, porque alguém determinou assim, com uma idade específica. Mas a educação não é preparada por biólogos. E, curiosamente, muitas vezes também não são educadores que a preparam. São administradores. São pessoas que não dão aulas. Nesta linha de montagem, uma pessoa estaria a cargo de uma pequena parte do processo, insuficiente tanto para conhecer o mecanismo na sua totalidade quanto as pessoas em profundidade. Um docente por ano, por matéria, a cada 30 ou 40 alunos, chegando ao ponto que o processo acabe sendo meramente mecânico. A educação, como estamos vendo hoje, é administrativa. Alunos que chegam, professores que dão aula, alunos que se vão, professores que se vão, e no dia seguinte repete-se o ciclo. Um professor estadual é um funcionário a quem a autoridade diz: o senhor tem que ensinar isto, isto e isto e desta forma. Há repetição demasiada para crianças. Por um professor com carga horária alta e com poucas horas de atenção ao aluno em particular. Então vai dirigir-se sempre ao grupo todo. Porque é claro que se eu tenho 30 crianças, eu não posso supor que todas as crianças queiram fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Esse sistema de linha de montagem, que nasce com o Taylorismo, foi aplicado em indústrias, escolas e exércitos de diferentes países e culturas ocidentais. Até poucas décadas atrás, a escola tinha essas semelhanças com um quartel ou um abrigo. Inclusive, o recreio termina com um sinal anônimo, não humano, o que ensina as crianças que devem se adestrar pouco a pouco para parar num determinado lugar, atrás de determinada cabeça, para formar uma fila, geralmente do menor ao maior. Durante os últimos séculos, seguimos construindo nossas escolas à imagem e semelhança das prisões e das fábricas, priorizando o cumprimento de regras e do controle social. A escola foi pensada como uma fábrica de cidadãos obedientes, consumistas e eficazes, onde aos poucos pessoas se convertem em números, qualificações e estatísticas. As exigências e pressões do sistema acabam desumanizando a todos, porque vão além dos professores, diretores ou inspetores escolares. São considerados grupos homogêneos, com conteúdos homogêneos que têm que obter resultados parecidos. Todos temos que saber as mesmas coisas. Apesar de nós adultos não sabermos as mesmas coisas, apesar de não nos dedicarmos à mesma coisa, nas escolas todos têm que querer fazer o mesmo e têm que fazê-lo igualmente bem. Então a escola tem pouca capacidade de responder às necessidades individuais, porque a escola instrui. É um centro de instrução e é isso que ela faz. Quem não aprende, fracassa. É a realidade. Então, isso de alguma maneira já implica que o sistema educacional é um sistema de exclusão social. Ele seleciona o tipo de pessoas que irão chegar à universidade para então fazer parte de um tipo de elite que domina as empresas, que domina os sistemas de produção, de economia, de comunicação e etc. E outro tipo de pessoas para as quais a escola não é suficientemente adequada, que estão destinadas a outro tipo de trabalho mais precário, porque não vão possuir diplomas para poder fazer mais nada. O sistema e os estados não se preocupam com isso. Não, sinceramente, não estão preocupados com o ser humano enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E nesses termos, toda a educação que busque outra coisa deve ser proibida. A realidade é que a essência da escola prussiana está imersa na própria estrutura de nossa escola. Os testes padronizados, a divisão de idades, as aulas obrigatórias, os currículos desvinculados da realidade, o sistema de qualificações, as pressões sobre professores e crianças, o sistema de prêmios e recompensas, os horários rígidos, o claustro e a separação da comunidade, a estrutura vertical. Tudo isso continua fazendo parte das escolas do século XXI. A escola está fechada ao mundo exterior. Eu estava explicando o título do meu livro do Mapa Escolar ao Território Educacional para indicar essa fábula do cartógrafo que conta Borges.
que começa a fazer um mapa de um território qualquer e se esforça para fazê-lo o mais perfeito possível. O mapa acaba substituindo o território. Hoje em dia, a escola se enclausurou, se enfiou dentro do mapa. O que se ensina? Verdades que estão no mapa, não no território. Escola não é sinônimo de educação. A escola pode ser um velho mapa da sabedoria. Mas a educação é o território onde todo o aprendizado acontece. O que é uma boa educação? Conseguir que a maior quantidade de crianças atravesse os padrões de qualidade? Que obtenham ferramentas e conhecimentos que não lhes interessam para superar barreiras que outros lhes impõem? O objetivo da educação não era alcançar uma boa qualidade de vida? Esqueçamos por um instante tudo o que sabemos sobre educação. Toda a nossa forma de entender a escola, tudo que nos disseram que devíamos aprender na vida e o que devíamos ensinar aos nossos filhos. Começar a ver cada coisa, a revisá-la como se nunca a tivéssemos visto. Ou seja, cada ação, cada atitude, cada costume. Se não estivéssemos fazendo as coisas como vimos fazendo, porque sempre as fizemos assim, como as faríamos hoje? Não? É como balançar a cabeça e dizer, bom, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Olha só, vocês têm que entender que o discurso que vocês escreveram é uma coisa que pode incomodar muita gente. Tá bom, mas é o que Então, a gente escreveu assim. Por que a gente não vai poder ler? São nossas palavras, Tá. o que pensamos. Qual é o problema? O senhor não é responsável Não, por não, isso. não, 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 Pensamento não, pode parar, diferente, pode parar, pensamento para diferente. um pouco, Martim, porque eu te conheço. Tudo te incomoda na escola. Eu te incomodo, os professores te incomodam, eu te conheço bem, Não, o tá? senhor não me Olha, conhece, não. eu te conheço Não, sim. o senhor não me conhece.